Bem, pessoal, antes de começar a apresentar aqui a continuação, tem um jogo que eu estou fazendo com mais duas pessoas e a gente acabou de publicar a loja dele no Steam, tá? Para fazer o wishlist e tal. A gente não tem previsão de lançamento, data específica, porque eu particularmente só trabalho aos fins de semana, não tenho muito tempo para me dedicar, tá? Então é na medida do possível. Então é o seguinte, é um jogo de nave e explora essa temática de que tem a ver com matemática, física também, e inspirado nesses jogos de Mega Drive e tal. Então é o seguinte, se vocês puderem, quem tem Steam, adicionar na lista de desejo de vocês, ajudar a divulgar, tá? Aí vocês acabam me ajudando também, tá bom? E aqui tem umas screenshots, ainda não tem trailer, tá? Então aqui tem um Taurus, por exemplo, né? Aqui nessa parte tem uma referência a um negócio de mecânica estatística, álgebra, no próprio cenário, tá? Quem for jogar quando sair, né, tenta descobrir, tá? E tem alguns puzzles e tal também. Todo chefe tem puzzle, tá? Todo chefe tem um puzzle. Esse daqui, por exemplo, do lado direito, vocês estão vendo aqui, é um negócio dentro da geometria diferencial. Qual que é o nome mesmo? Octaedro hiperbólico, uma coisa assim. O octaedro hiperbólico. É um octaedro, só que ele tem essa geometria hiperbólica, por isso que ele faz essa curvatura aqui. Então tem referências à matemática e à física, tá bom? Aí vocês podem dar uma olhada, vai estar o link na descrição. E aí quem puder adiciona na lista de desejos e ajuda a divulgar, tá bom? Solitons, alguém sabe o que é solitons na física? Tem a ver com a parte de não linearidade lá, né? Equação. Se eu ficar falando, eu vou dar vários. Revelar vários segredos, né? Não posso fazer isso. Mas tem a ver com o negócio de física, tá? Bem, isso aí. A gente vai lá para começar a parte de teoria de grupos, né? Parte 2. Fala, pessoal. A gente vai fazer a questão 8 do ITA, porque tem a ver com o vídeo anterior que eu mostrei dos pêndulos, né? Então, tá o card aqui das simulações. Então tem a ver com pêndulo simples, né? Então, no ambiente controlado, o período de um pêndulo simples. O que é um pêndulo simples? O pêndulo ele é simples quando você só tem ação da força-peso, a tensão, certo? E não tem resistência do ar. Quando tiver resistência, ele é amortecido. E ele é simples porque os ângulos são pequenos, tá? Isso tem a ver com a equação diferencial do oscilador harmônico que você vai resolver. Ok? Porque com essa aproximação você cai na equação diferencial do oscilador harmônico com ângulos pequenos. Quando eles não são pequenos, você quer resolver ele para um ângulo inicial que não é pequeno, você vai ter que usar uma coisa chamada funções elípticas, que é uma coisa mais complicada para poder resolver o problema do pêndulo. Ele é simples quando os ângulos são pequenos, beleza? Então, período de um pêndulo simples, ângulos pequenos. É medida uma temperatura T, sendo alfa o coeficiente de dilatação linear do fio do pêndulo e considerando a aproximação binomial para módulo de x muito menor que 1. Pode-se dizer que com aumento de 10 graus Celsius, o período do pêndulo, então é uma questão que mistura um pouco de termo e mecânica, né? Então a primeira coisa é o seguinte, a gente tem um pêndulo que ele tem um dado comprimento, né? E tá aqui do lado, tá? Vocês estão vendo ele oscilando, né? Tá, então ele tem um dado comprimento, aí vai chamar esse comprimento de L0, tranquilo? E aí quando ele tem esse aumento de temperatura, ou seja, quando a temperatura ela aumenta por 10 graus Celsius, ele vai ter um comprimento final maior, né? Porque ele foi dilatado.
Então o comprimento final é maior que o comprimento inicial. Só disso daqui, da parte de entender o conceito, conceitualmente, você tem o seguinte, ó. O período do pêndulo. A gente tem da expressão do período, que o período do pêndulo simples é 2π vezes raiz de L, que é o comprimento, sobre G. Então, se o comprimento aumenta, o período aumenta. Então, a gente tem um comprimento inicial e o final é maior que o inicial. Ou seja, se ele é maior, o período aumentou. Então, só por isso você já elimina a C, a D e a E. Só de entender o conceito, a parte conceitual de física, tá? Entenderam? Por causa que o período é diretamente proporcional ao comprimento. Aumentou o comprimento, aumentou o período. Tranquilo? E aí quer saber o valor, mas só veja, por isso você já elimina 3. Muito rápido, né? E aí por quanto ele aumenta, né? Ele quer esse valor aqui. Então a gente tem que determinar primeiro esse cara, porque é o que está dependendo aqui dentro. E aí com esse cara, a gente usa a expressão do período e sabe quanto que ele aumentou, né? Tomando uma razão. Então vamos lá, ó. A gente tem que o comprimento final é o comprimento inicial, dilatação linear, vezes 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Tá. Então a gente tem comprimento inicial vezes 1 mais a dilatação que ele deu, o coeficiente, que é 2 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 10. Mas cuidado para não passar minha animação. Ok. E isso daqui fica igual a comprimento inicial vezes 1 mais 2 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? E a gente tem um comprimento final e a gente acha o período final. Qual que é o período final? Período final é 2π vezes a raiz, comprimento final, que é esse cara aqui, L0 vezes 1 mais 2 vezes 10 a menos 3, sobre a aceleração da gravidade. Tá, e aí como a gente quer uma comparação, quanto que ele aumentou em relação ao inicial, a gente toma uma razão. Então deixa eu dividir aqui por período inicial, e aqui embaixo fica período inicial, então fica 2π vezes raiz de L0 sobre G. Então a gente vai cortar esse 2π com 2π, o G com G, o L0 com L0. E aí no final isso daqui vai dar raiz de 1 mais 2 vezes 10 a menos 3. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Período final sobre período inicial é igual a 1 mais 2 vezes 10 a menos 3 elevado a meio. E aí a gente entra nessa condição aqui, né, ó, da aproximação binomial que vem da fórmula de Taylor, né, expansão de Taylor. 1 mais x elevado a n, para módulo x muito menor que 1, é 1 mais n vezes x. Então, o módulo de x aqui ele é muito menor que 1, né? Que é esse cara aqui, esse é o nosso x. Ele é muito menor que 1. Então, vale a expansão binomial. Isso daqui vai ser aproximadamente 1 mais o nosso n, a potência, que vale meio, vezes x, que é 2 vezes 10 a menos 3. Esse 2 vai embora com 2. E a gente tem 1 mais 10 elevado a menos 3. Beleza? E aí é o seguinte. Imagine que esse cara aqui, então vou fazer aqui para ficar mais claro, período final sobre período inicial, é 1 mais 10 a menos 3, e aqui aproximadamente. Então imagine que esse cara aqui é 0, por exemplo. Esse cara aqui seja 0. Se ele for 0, quer dizer que não mudou nada, né? Não teve um aumento de nada. Então o período final é igual ao período inicial, certo? Então vocês concordam que o segundo termo é referente à parte que aumenta, né? O quanto ele aumentou, a quantidade aumentada. Então vou chamar de A, quantidade aumentada. E de quanto que ela foi? Então a gente tem que A é igual a 10 menos 3. Certo? Se a gente pegar a porcentagem, então a gente tem que multiplicar esse A por 100, né? A vezes 100%. Isso daqui vai ficar quanto?
Nosso A é 10 a menos 3, vezes 100%, que é 10 a segunda. Isso fica 10 a menos 1, né? E isso daqui é 0,1%. Tá, e vai dar alternativa... Mas não acabou, espera. Vai dar alternativa A, né? Então, como é que fica agora o período do pêndulo, com esse aumento, o período do pêndulo final, com esse aumento que teve de 0,1% em relação inicial? Como é que fica? Então, a gente tem o primeiro caso aqui, que é esses que vocês estão vendo aí na tela, que é o vermelho, tá? O azul vai ser com esse período que aumenta de 0,1% em relação a esse vermelho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tá, o azul é o que aumentou 10%. Olha aí. Tem uma diferença entre os períodos, né? Ó. O que acontece quando tem esse aumento de 10% é isso, ó. Eles não estão compassados, né? E visualmente a diferença é essa. Esse aumento do período tem a ver com um aumento pequeno que teve no comprimento dele. Então a gente vê que o azul ele tem um período maior que o vermelho, né? Aumentou o comprimento um pouquinho, aumentou o período um pouquinho. Tranquilo? Então, e aí tá no card aí a simulação com 8 pêndulos e tal. Como é que fica, né? Mas não isso. Tanto a parte amortecida quanto o simples. Tranquilo? Não esqueçam que o jogo que a gente está fazendo tá na descrição. Quem tiver Steam, adiciona aí, beleza? E ajuda a divulgar o canal. Chegando a 150 inscritos, a gente faz uma live aqui. E aí a live pode ser tanto coisa de matéria que vocês estejam fazendo em faculdade, vocês querem fazer uma revisão, ou questão que vocês queiram que resolva na hora, ou o que vocês desejarem, tá bom? Então ajuda a divulgar aí. Tranquilo?